Olá, querido cliente do Laboratório Clementino Fraga. Essa nossa apresentação tem como objetivo trazer conhecimentos acerca da Covid-19. Em conhecendo a pandemia, poderemos, juntos, entender melhor a aplicação e a interpretação dos exames laboratoriais relacionados ao coronavírus. Seja muito bem-vindo. Espero que seja bastante proveitoso essa nossa apresentação. O diagnóstico laboratorial para o coronavírus 19 é uma etapa importante no enfrentamento a esta pandemia. Tanto é verdade que o próprio presidente da Organização Mundial de Saúde afirmou: mais uma vez, nossa mensagem principal é testar, testar, testar. A avaliação laboratorial é importante por dois motivos. Primeiro, permite a confirmação que a pessoa está realmente infectada com o vírus ou que não está. E, em segundo lugar, o diagnóstico laboratorial permite às autoridades de saúde do país organizar o atendimento aos indivíduos, bem como a toda a população. E ela é feita, a testagem laboratorial, por dois métodos principais. A metodologia de PCR, que é o método de biologia molecular, e a testagem sorológica com a pesquisa dos anticorpos. O teste da PCR para o Covid-19 é o teste recomendado para o diagnóstico de certeza, para o diagnóstico confirmatório da infecção por SARS-CoV-2. É realizado por metodologia de biologia molecular, denominado RT-PCR, reação da polimerase em cadeia com transcrição reversa em tempo real. É um teste tão complexo quanto o seu próprio nome. É complexo pois depende da utilização de um equipamento, como vemos aqui na imagem, que é um termociclador em tempo real. E está dividido em basicamente três etapas: a coleta da amostra biológica, a extração do RNA viral, que depois será amplificado por este equipamento, e amplificação esta que permitirá a detecção do vírus ou do material genético do vírus na amostra, possibilitando a confirmação de sua presença ou a positividade do teste. Na ausência da amplificação viral, o teste será considerado negativo. Entretanto, veremos que há exceções para a interpretação dos casos negativos. Para a realização deste teste da PCR, é recomendada a coleta da amostra biológica através de um suave, que vem a ser um cotonete gigante, esterilizado, que será o primeiro suave introduzido na nasofaringe do indivíduo com suspeita da doença, e lá será então coletada a secreção nasal, será o suave nasal. Um segundo suave será depois introduzido na cavidade bucal do indivíduo suspeito da doença, para a coleta do material da orofaringe, da secreção da orofaringe. E poderá também ser feita a secreção de material biológico, ou seja, de muco, do trato respiratório inferior. E aí, em geral, é feito só no paciente que está internado em UTI. Este teste da PCR para o Covid-19 deve ser realizado preferencialmente nos primeiros dias do início dos sintomas,
preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia, podendo até o sétimo dia ser coletado. A partir daí, a partir do sétimo dia de doença, a capacidade de detecção do vírus nas secreções decai, levando a testes negativos. Então, portanto, o melhor momento para a coleta do material biológico nos indivíduos com suspeição da doença, para a realização desse método de PCR para o Covid-19, é entre o terceiro e o sétimo dia, sendo ótimo o tempo entre o terceiro e o quinto dia do início dos sintomas da doença. Ainda sobre o PCR para a Covid-19, diante de um resultado único no qual não foi detectado o vírus ou SARS-CoV-2, isso não exclui o diagnóstico da doença. Vários fatores podem influenciar um resultado falso para esse teste, tais como a realização de uma coleta inadequada de amostra, o tipo de amostra biológica, a quantidade de amostra biológica, o tempo decorrido entre a coleta dessa amostra e o início dos sintomas, como já comentado no slide anterior, ou seja, coletando depois do sétimo dia, e a própria oscilação da carga viral. Cargas virais com menor concentração podem possibilitar um teste falso negativo. Portanto, o teste no qual não foi detectada a presença do vírus deverá ser avaliado dentro das condições clínicas do doente. E se houver uma grande suspeita da doença Covid-19 naquele indivíduo, um segundo teste deverá ser feito imediatamente, principalmente antes de se completar 7 dias de sintomas da doença naquele indivíduo. Sempre que houver, portanto, discordância com o quadro clínico, o RT-PCR poderá ser repetido em outra amostra coletada do trato respiratório. A sensibilidade de diferentes amostras biológicas para a detecção do SARS-CoV-2 varia. Um estudo avaliou 1.070 amostras de 250 pacientes com Covid-19. Observou-se os seguintes valores de sensibilidade para as diferentes amostras testadas. No lavado broncoalveolar, que é coletado geralmente nos pacientes que estão entubados, já em ambiente de UTI, ou seja, aquela secreção que é obtida de dentro do pulmão, ou seja, lá do tecido alveolar, houve uma positividade extremamente alta, 93% foi positivo para esses pacientes. Nas amostras de escarro, a positividade cai para 72%. No suave nasal, a positividade é de 63% e na orofaringe, bem menor, 32%. Estes dados são importantes para orientar o médico a interpretar o resultado laboratorial obtido pelo método de PCR para o Covid-19. Um outro tipo de teste para o diagnóstico da Covid-19 se baseiam na pesquisa sorológica dos anticorpos, IgM, IgA e IgG. Estes testes laboratoriais são baseados, portanto, na pesquisa, na busca da presença dos anticorpos que já estejam sendo produzidos e circulando no sangue do paciente como parte da resposta imunológica do organismo frente ao vírus que está infectando aquele indivíduo. Para que o teste ou os testes tenham maior sensibilidade, é recomendado que a coleta da amostra biológica, ou seja, do sangue, seja realizado pelo menos 10 dias após o início dos sintomas. Isso se deve ao fato de que a produção dos anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição do corpo ao vírus. Ou seja, se for feita a coleta da amostra biológica na pessoa que está com suspeita da doença antes de 10 dias, este tempo inferior a 10 dias pode não ser suficiente para que o corpo da pessoa produza uma quantidade razoável desses anticorpos que os testes possam detectar. Os trabalhos mostram na literatura que coletar antes de 8 dias dos sintomas, ou seja, a pessoa está doente já há 2 dias
3 dias e faz essa coleta do teste sorológico, a chance desse teste dar negativo é extremamente alta. Com o passar dos dias, principalmente depois do 8º dia, chegando no 10º dia, até o 14º, 15º dia de doença, a produção desses anticorpos aumenta ao ponto que os testes se tornam mais sensíveis, permitindo a sua detecção, portanto, aumentando a positividade desses testes. Realizar o teste de sorologia fora do período indicado pode resultar num resultado falso negativo. Os testes sorológicos podem ser realizados, em geral, por métodos de análise conhecidos como os testes rápidos, por metodologia de imunocromatografia, ou os testes automatizados, realizados por metodologia de ELISA ou quimioluminescência. Os testes rápidos por imunocromatografia são realizados utilizando-se amostras de sangue total ou amostras de soro ou plasma obtido por punção venosa. Para a amostra de sangue total, pode ser coletado tanto na gotinha de sangue, após a perfuração da ponta do dedo, a gota é coletada e colocada diretamente nesse dispositivo cassete que vemos aqui na imagem. Como também, caso tenha sido coletada a amostra de soro ou plasma, obtida por punção, o tubo, no caso, o tubo de bioquímica que vemos aqui na imagem é centrifugado e obtém-se então essa fração amarelinha que a gente chama de soro, e esse soro então retirado uma alíquota, um pequeno volume, em torno de 10 a 20 microlitros, e é depositado também no dispositivo, no cassete, onde será feita então a reação no teste rápido por imunocromatografia. A outra metodologia só poderá ser feito, no caso de ELISA, automatizado ou quimioluminescência, utilizando-se o soro, como vemos aqui na imagem. Rápidos. Os testes sorológicos rápidos por imunocromatografia, em geral se utiliza então esses dispositivos que nós denominamos de cassete e, como falado, poderá ser feita então a colocação do sangue ou do soro na área destinada à amostra. Em seguida é colocado 2 a 3 gotas de um tampão para que seja feito então esse tampão, seja transporte a amostra até a área de leitura, na qual será feita então a reação e também aparecerá o resultado dessa reação. Como podemos ver na imagem, nós temos aqui 2 tipos de cassete, um no qual é um combinado IgG e IgM, não fazendo a diferenciação entre os anticorpos possíveis de serem detectados, dando apenas o resultado se é positivo ou negativo. Como podemos ver aqui na imagem, há uma zona de uma letrinha C, que é a zona de controle, que tem que sempre estar positivo, como aqui no slide, e tem a zona de testagem, que poderá ter a presença ou a ausência de uma listinha vermelha. Se essa listinha vermelha aparece na zona de testagem da letra T, então o teste está positivo. Se não aparece a lista vermelha, se ela estiver ausente, o teste então é considerado negativo. No outro cassete, no segundo cassete, esse permite a diferenciação dos anticorpos de classe IgG ou IgM. No caso aqui ilustrado, há uma reação positiva para o Covid-19 para a presença do anticorpo IgG. Vemos novamente a presença do controle positivo, que sempre tem que estar positivo, a listrinha lá na letra C. E a testagem é positiva na área IgG e é negativa na área IgM, sendo considerado o teste positivo para o anticorpo IgG. Neste slide, podemos fazer a interpretação da diferença entre os testes rápidos e a RT-PCR para o vírus SARS-CoV-2. Vemos, como já foi comentado anteriormente, que a positividade da PCR ela geralmente se dá principalmente até o 7º dia do início dos sintomas da doença. Tanto o teste RT-PCR como os testes que detectam antígeno viral. Já há, principalmente nos países
mais desenvolvidos, kits que fazem a detecção do antígeno viral, sem ser por método de reação de cadeia de polimerase, por método também imunológico, que pesquisa o antígeno. No nosso caso do Brasil, ainda não temos facilidade de encontrar esse tipo de testagem, na qual a detecção do antígeno viral, que também seria uma detecção mais precoce. Vemos no slide que os testes sorológicos que detectam IgG e IgM, eles iniciam a sua positividade, ou seja, eles se tornam mais sensíveis com o passar do tempo de doença. Por volta do 7º, 8º dia, então o IgM começa a aumentar sua concentração no sangue do indivíduo infectado, e logo em seguida o IgG também passa a ser produzido. Então esses anticorpos IgG e IgM, eles passam a ser detectados depois do 7º, 8º dia, principalmente depois do 10º dia, quando a sua concentração se torna mais evidente, mais intensa, possibilitando que os métodos de detecção, pelo teste rápido, pelo método de ELISA ou quimiluminescência, tenham a capacidade de detectá-los no sangue dos indivíduos acometidos. Há alguns fatores a serem considerados. Nem todas as pessoas vão apresentar uma resposta imune acentuada, ou seja, há aqueles indivíduos que produzem IgM e IgG, são positivos, estão positivos, entretanto o teste rápido poderá dar negativo porque a concentração, a quantidade dos anticorpos IgG e IgM pode estar abaixo do limite de detecção. Portanto, a intensidade da resposta do sistema imune do paciente é um fator a ser considerado na interpretação do teste. Um teste negativo, em uma pessoa que está bastante sintomática, ou seja, com febre alta, teve tosse seca, teve dor no corpo, teve coriza, teve a perda do olfato. Muitos pacientes com Covid-19 relatam a ausência do olfato e se deparam com um teste sorológico negativo e perguntam: quer dizer então que eu não tive a doença? Essa resposta ela é difícil de ser dada, principalmente porque sabemos, como o próprio slide aqui mostra, que a pessoa pode ter produzido uma quantidade de anticorpo IgG e IgM que não foi capaz o teste de detectar, ou seja, produziu uma quantidade menor de anticorpos. Entretanto, a maioria dos pacientes que estiveram sintomáticos, se realmente os sintomas foram bem evidentes, a possibilidade desses anticorpos serem produzidos em quantidades detectáveis é significativa, da ordem de 70% a 80%. Entretanto, 20% a 25% dos pacientes podem ter taxas não detectáveis de anticorpos. Essa resposta imune menor, ela também pode se dar pela baixa concentração do vírus, ou seja, a quantidade de vírus, do contaminante viral que a pessoa foi exposta, pode ser não tão intenso, ou seja, a pessoa foi submetida a uma carga viral pequena e, portanto, a resposta imunológica nesse indivíduo poderá ser menor, produzindo uma menor quantidade de anticorpos, impossibilitando que o teste rápido seja positivo. Outro fator a ser considerado é o período de tempo no qual é feita a coleta do exame. Por isso, recomendamos a coleta para os testes sorológicos a partir do 10º dia, quando a possibilidade do teste ser positivo aumenta. Mais uma vez, devo fazer esta observação que aumentar a possibilidade de detecção não significa que o teste será positivo. Existe uma maior chance do teste ser positivo. Outro fator a ser considerado é a sensibilidade e especificidade de cada teste. É algo que os próprios organismos, como a Anvisa, o Ministério da Saúde e a própria Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, têm feito várias análises nos kits, nos vários diferentes tipos de testes oferecidos no mercado, e se verificou que alguns testes não
não tem boa sensibilidade e especificidade. No nosso caso, no Laboratório Clementino Fraga, nós fizemos a validação dos nossos kits, ou seja, testamos antes de utilizar nos nossos clientes para realizar a avaliação laboratorial, antes de utilizar clinicamente os testes, nós fizemos o que nós conhecemos como teste de validação, no qual testamos os kits frente a amostras de pessoas que foram contaminadas e confirmadas por metodologia de PCR, que é o método confirmatório aceito pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. E, portanto, nós nos cercamos numa garantia da qualidade dos kits para podermos oferecer aos nossos clientes a testagem laboratorial pelo método teste rápido. Este slide mostra exatamente aquilo que comentávamos, que é a positividade dos testes sorológicos após o 10º dia de infecção, mostrando aqui nesse slide que após esse período, o 10º dia, há um aumento mais significativo da concentração dos anticorpos IgG e IgM, possibilitando, portanto, a sua detecção nos testes de soroconversão, nos testes rápidos. Portanto, em caso de resultado sorológico negativo, uma nova coleta, após 5 a 6 dias, poderá ser necessária, a depender do quadro clínico e a critério do médico assistente. Principalmente naqueles pacientes, naqueles indivíduos que realmente tiveram um quadro clínico mais característico, que faz pensar na possibilidade da Covid-19 naquela pessoa. É importante lembrar que nem todas as pessoas que têm infecção por SARS-CoV-2 desenvolvem anticorpos detectáveis pelos métodos laboratoriais disponíveis, principalmente aqueles que têm doença leve ou não apresentam sintomas. Estes indivíduos não está indicado a realização destes testes, pois apresentam uma grande possibilidade de falso negativo ou de teste negativo. Finalizando, assim pode ocorrer resultados negativos na sorologia, mesmo em pessoas que tiveram Covid-19 confirmado por PCR. Aqui ilustramos do ponto de vista percentual a positividade de cada teste. Entre o 1º e 7º dia, o PCR apresenta uma positividade da taxa em torno de 70%, próximo a 70%. Já os anticorpos IgG e IgM muito baixo, 29 a 30% de IgM e 19% de IgG. Entre o 7º e o 14º dia, a RT-PCR já diminui a sua positividade para 54%. E aí os anticorpos começam a aumentar a sua sensibilidade, com 73% de positividade para IgM e 54% para IgG. Do 14º dia até o 39º dia, nós então encontraremos uma maior positividade para os testes sorológicos, 94% para para IgM e 80% para IgG. E a RT-PCR abaixo de 50%, como foi dito anteriormente nos slides nos quais comentamos a performance desses. Portanto, os resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2 e resultados positivos não podem ser usados como evidência absoluta da doença para os testes sorológicos, pois há a possibilidade de reação cruzada com algumas doenças, em raros casos, doenças outras virais, principalmente dos vírus respiratórios, como a influenza. O resultado deve ser interpretado com auxílio dos dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios, como o caso PCR em tempo real. Chegamos ao final desta nossa apresentação. Agradeço pela atenção, esperando que este material audiovisual tenha cumprido sua missão de esclarecer os aspectos relacionados à Covid-19, principalmente no que tange aos exames laboratoriais. Obrigado de todo o coração. Lembrando que a missão do Laboratório Clementino Fraga é
prestar serviço em medicina laboratorial e diagnóstica com responsabilidade sustentável, contribuindo, desta forma, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e de toda a sociedade. Muito obrigado.